Olá, queridos. Mais um dia, essa rica oportunidade que o Eterno está nos dando. Amém? O Eterno vem abençoar a vida de vocês. Eu espero que esteja tudo bem com você, com sua família. E nós vamos hoje trazer uma palavra novamente alerta para nossas vidas. E a temática de hoje, pedra de tropeço. Bom, tá aqui, gente. Bom, Revelação 2:9. O texto que eu coloquei aqui embaixo, aqui, ó. Vocês podem... Aqui tá aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Conheço tua tribulação, tua pobreza, pois tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram Yehudim, e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Marca isso aqui, sinagoga. Aqui, ó, sinagoga. Tá? De quem? Do encardido. Eu coloquei aqui no hebraico, tá aqui, ó, Beit, transliterei para quem não sabe aí ainda o hebraico. Aí tem um artigo definido, Ha-Knesset. 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 La Satan. La Satan. Tá? Literalmente, vós outros, é o que eu coloquei aqui dentro dessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Casa de reunião, traduzi literal. Para Satã. Tá? Porque aqui tem uma preposição. O Lamed. Satã tá aqui, ó. Satã. E quer dizer o que, Satã? Aqui, ó. No proto-sinaítico aqui, ó. Sabe qual é a imagem pictográfica do nome Satã? É um dente, é uma cobra e é uma semente. Semente significa continuação. Aqui, ó, semente, que é o Nun. Aqui, se você pesquisar, o Tet é uma cobra. E aqui, dente. Dente significa consumir. Cobra tem ideia de quê? Falsidade, mentira, engano, astúcia, e num continuar, tá? Então você pode dizer que ele é um opositor contínuo. Na verdade, Satã, ele é um adversário, alguém que se opõe aos desígnios de Hashem. Então ele é o anticristo, na verdade, né? Ele é o verdadeiro anticristo que vai usar um corpo humano da besta para promover tudo que é contra Deus. Mas se você parar para analisar, Satã, ele já está no mundo usando indivíduos, tá? Satanás já está no mundo, tá? Aqui é a versão hebraica. Na parte de baixo eu coloquei em grego. Aqui tá sinagoge. Sinagoge, tou, satana. Satana. Traduzido, sinagoga de Satanás. Aqui sinagoga significa reunião. Porque aqui em português, aqui ó, em português, está transliterado do grego. Tá? Só que sinagoga, eclésia e Knesset significa reunião, tá? Tanto hebraico como em grego é reunião. Então, traduzindo de uma forma literal, é casa de reunião para Satã. Satã é opositor, tá? Esse texto é a comunidade de Esmirna, tá? Esmirna é a comunidade que Yeshua vai citar isso e eu vou propor uma temática aqui. Vou ler alguns textos e vamos aqui falar sobre oposição à vontade de Deus. Mas eu vou em Pedro, na sua fala em Mateus 16, verso 23. Mas antes de ir no 23, eu vou ao 13. Vamos entender
quando o indivíduo ele tem uma revelação de Deus e o indivíduo acaba dando lugar de adversário. Olha que interessante, está aqui tudo no mesmo, na sequência. Indo Yeshua para o lado de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: o que diz o povo ser o filho do homem? Está falando dele, né? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Yeshua, quem dizes que eu sou? Eu já preguei isso numa igreja uma vez. Respondeu-lhe Shimon Kefa: Pedro, tu és o ungido, filho de Elohim vivo. Então Yeshua lhe afirmou: em marcha, feliz, alegre, bem-aventurado és tu, Shimon Bar-Jonas, filho de Jonas, Iona. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Kefa, e sobre esta pedra edificarei a minha comunidade, Kehilá, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o ungido. Desde esse tempo começou Yeshua a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Yeshua, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, adversário. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Elohim, sim das dos homens. Em primeiro lugar, a gente tem que colocar aqui em questão por que eu coloquei ali sinagoga de Satanás, reunião de Satanás. E por que eu usei esse texto aqui agora e vou usar alguns outros e vai ser muito rápido hoje. Simplesmente para dizer que um trabalho, um grupo, uma reunião, fazendo a distinção do que é de Deus para Deus e o que é para o adversário, tá? Não é o aparato visível, não é a estrutura que uma igreja tem, mas sim o conteúdo doutrinário. Uma comunidade, ela está servindo a Deus não é pelo seu poder aquisitivo, não é por sua estrutura visível, é pelo conteúdo doutrinário. Um conteúdo doutrinário que vai contra a palavra de Deus, tá? É uma reunião para o diabo. E eu sei que isso aqui choca, mas você está aqui na cara da gente aqui. Então as pessoas estão olhando, é um prédio, está escrito Deus está aqui, tem um pastor, tem um padre, tem um papa, tem o rabino, tem um púlpito, tem microfone, tem grupo, está cantando, tem culto, tem dízimo, tem estrutura, Deus está aqui. Não. Você não julga pelo aparato, porque muitos lugares estão se gabando de estrutura, de liturgia, de aparato visível. Mas o que diz que aquela reunião é para Deus ou não é o conteúdo doutrinário. E é aqui que eu estou mostrando e provando. Quando Pedro está falando o que Deus quer e que é revelado, Yeshua disse, não foi carne que te revelou. Mas quando Pedro traz uma instrução contra a vontade de Deus, Yeshua chama ele de Satanás.
Então o que faz de uma reunião ser de Deus ou ser do diabo é o conteúdo doutrinário. Mas como que você vai saber se você nem sabe o que é isso? Falta-se Bíblia pro povo. E é aqui que tá a questão e o perigo. Imagina você tá num lugar que é uma reunião pro diabo, você achando que tá numa reunião pra Deus. Porque a pessoa acha que é uma reunião pro diabo, porque tem um bode lá dentro com um chifre e um capeta. Não, 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 não. O lugar pode ser aconchegante, um templo, ter um sacerdote, ter uma estrutura, cantar uma boa música, ter bons músicos, e toda aquela reunião não foi para Deus, foi pro diabo. Mas como que eu vou saber? É aqui que tá a questão. Uma sinagoga de Satanás é uma sinagoga que faz uma reunião em prol do opositor. Então você entende que tem o caminho estreito e o caminho largo. O que se diz ser caminho estreito? E o que se diz ser caminho largo? É o conteúdo doutrinário. Aí que você tem que julgar. Aí que você tem que julgar, filhinho. As pessoas, não posso julgar. Quem te falou que não? Você não vai condenar a pessoa. Mas você tem que julgar a fruta que você come. Você não vai no mercado só pegando lá qualquer coisa lá, não. Você pega uma maçã podre e põe na bolsa? Não. Isso é o senso de julgamento que todos nós temos que ter. Então, aqui está a questão, quando Yeshua fala sobre... E a palavra de Deus vai falar de anticristo. O que é um anticristo? É aquele que se opõe aos desígnios de Deus. Se opõe à verdade. Se opõe ao verdadeiro serviço. E é aqui que você tem que olhar, porque o negócio é estreito. Se você está numa reunião que está fazendo o contrário que Cristo disse, meu amigo, você pode estar numa sinagoga de Satanás. Numa reunião que glorifica o diabo. Então você tem que olhar o que está sendo falado aqui. Essa doutrina aqui é de Deus? O que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito? Essa mensagem é bíblica? Então nós temos que ter muito cuidado, porque anticristo é aquele que vai contra o que Cristo ensina, Cristo prega, Cristo admoesta, Cristo orientou, Cristo designou, doutrinou. E você vai ter que julgar os caminhos pela Bíblia. Se o conteúdo que você está observando, aderindo, ele é de Deus ou ele é do inimigo. E aí vai a responsabilidade individual de cada um de nós de vermos, analisarmos se de fato o que nós estamos vivendo é para Deus ou nós estamos fazendo o papel de adversário. E eu faço o papel de adversário. Eu jogo contra ou a favor? Depende do que está escrito e o que eu estou vivendo. E é aqui que as pessoas só vão saber que estavam servindo o diabo depois que morrerem. Até agora alguns acham que estão servindo a Deus. Mas são oposição a Deus. Como que alguém serve a Deus sendo oposição? Como, Felipe? Alguém serve a Deus sendo oposição a Deus? Então como que eu vou saber que eu sou oposição a Deus? Pela Bíblia. O que Yeshua falou para Pedro? Cristo tinha que morrer. É profético. Isaías 53. Aí Pedro diz, não, você não vai morrer não. Pedro tá a favor ou tá contra? Tá contra? Ele tá fazendo papel de diabo, irmãos. Você parou para ver que esse conteúdo é sério? Apesar de ser forte. Isso aqui é mocotó, filho. Aqui é para quem quer a verdade, não quer ficar enganado. Não quer oba-oba, não quer lero-lero. Quero sim, não. Ou eu tô certo ou eu tô errado, ora. Meu negócio é para ganhar. Tô aqui para vencer, não tô aqui para ficar em último.
Yeshua disse o vencedor, então eu não tô aqui pra ficar no meio termo. Ou é ou não é, ou é tudo ou é nada. Ou largo o mundo ou me arrebento nele. É assim que tem que ser. Esse negócio de ficar meio termo não provém de Deus, não. Ou tu decide o que tu quer, rapaz. Eu quero Deus, então se aprofunda nas coisas do eterno. Então, você que tá aqui, você quer ver uma palavra verdadeira, não é? Eu acredito que sim. Ou não? O que você quer? O que você tá querendo ouvir? É aqui que tá a questão. Então nós temos que se examinar a partir da Bíblia. Amém? Eu vou ler alguns textos aqui. Eu disse para vocês que é um tema muito rápido. Amém? Não quero delongar hoje. Amém? Olha o que está escrito. Filhinhos, esta é a última hora. Como ouviste que vem o anticristo. Já se tem levantado muitos anticristos, pelo que conhecemos que é a última hora. Anote. 1 João 2,18. Pois muitos sedutores têm aparecido no mundo, os quais não confessam Yeshua HaMashiach, que ele veio em carne. Este tal é sedutor e anticristo. 2 João 1,7. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Yeshua é ungido? O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. 1 João 2,22. Nesse ponto eu quero parar aqui e parafrasear. Negar o Cristo é negar a Assunção. Negar a Assunção é negar quem o enviou. E negar quem o enviou é negar Deus. A partir do momento que Deus envia o seu embaixador, seu emissário, designa esse emissário ao representar. E ele manda esse emissário o representar diante de um povo. E esse povo vai contra esse emissário, vai contra a unção. A unção significa o quê? Estou te capacitando, te designando, tá? Estou te dando uma procuração. Você é meu representante, tá? E você vai falar do que eu quero lá na terra tal. Esse representante que Deus designou vai lá e o povo não recebe ele. Como ungido, como enviado de Deus. Tá? Que a unção tem a ver com a consagração. A consagração é o chamado de Deus para ele. É Deus designou ele, Deus enviou ele. Deus disse, vai e faça o que eu quero. O povo então não aceita. Então o povo não aceitando o enviado de Deus, não aceita a mensagem. E a mensagem não é do homem, é de Deus. Então, ser contra Cristo é ir contra a palavra de Deus. Ser contra Cristo é ir contra os desígnios do Pai. E ir contra os desígnios do Pai é um papel do diabo. Então você vê o que Cristo falou e não faz o que é contra. Porque por mais gente boa que você seja, boas intenções eu tenho, se você estiver indo contra a palavra de Cristo, que é dada por Deus, então você está lutando contra Deus. Esse é o papel do capeta. Esse é o papel do diabo, de Satanás, capeta, o nome que você quiser dar. Samael, não interessa. Se você vai contra o que Deus disse pelo seu ungido, Yeshua HaMashiach, você vai contra o Pai. Isso é oposição ao reino de Deus. Cristo chegou e disse aqui, ó, na minha casa não vai ter comércio, ponto final, acabou. É assim que vai ser. Aí você chega lá de novo, passa tantos anos, até de novo comércio dentro da casa de Deus. O que está acontecendo? Meu filho veio aqui e jogou conversa fora? Vocês não aderiram? As palavras que ele falou aqui não serviu para nada? Jogou ao vento? Ele chegou, o que ele disse é lei. Minha casa será chamada casa de oração para as nações. E Yeshua disse que a casa de Deus não é lugar de fazer comércio, ponto final. Não tem papa, não tem pastor, não tem bispo, não tem concílio de Nicéia, tudo isso é nulo. Não tem valor diante da palavra de Yeshua. Aqui é a questão. Não adianta você vir com teologia. Não, porque disse Constantino. Não me interessa o que disse Constantino. Não me interessa o que disse Rambam. Não me interessa o que disse o homem. Me interessa o que Cristo disse. Porque Cristo é o emissário de Deus. É um ungido. Eu quero saber o que o Cristo disse. O Cristo disse que Deus é um ponto final. Acabou.
O resto é balela, é conversa, é lorota. Yeshua falou que Deus é um, ponto final. É o que ele disse. Vou aceitar e acabou. Ah, vai vir mais um fulano de tal. Não interessa o que fulano de tal disse. Mas é um rabino muito conceituado. É um rabino... É o Constantino, Felipe. Ele é o imperador de Roma. Ih, quero saber que ele é imperador de Roma? Não, é Rambam. É o Maimonides. Ai, ai. Então você observa, aquele que nega que Yeshua é Cristo. Quer dizer o que? O rei. Quer dizer o que? O separado de Deus, o prometido, o enviado, o representante. Porque um homem que tem a unção é representante do eterno. Não é? E o anticristo é aquele que nega o pai e o filho. Justamente Apocalipse diz que o anticristo vai se levantar contra tudo que é de Deus. Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses, ok? E nisso conhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Yeshua HaMashiach vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Yeshua não é de Deus. Tá? Então é o que João está dizendo aqui. Lamenta aí vocês aí do judaísmo messiânico. Esses rabinos que negam Yeshua, eles não têm o Espírito de Deus. Tá aqui, João. Você não quer acreditar no livro de João? É contigo mesmo. Agora, cuidado onde você está se alimentando. Você que diz que é messiânico. Hipoteticamente, vocês ouvem certos rabinos que negam a Yeshua? Aqui João está dizendo: quem nega o Cristo não tem o Espírito de Deus, sim o Espírito do Anticristo. Não posso fazer nada. Se está escrito aqui e se isso vai incomodar você. Amém? É Espírito do Anticristo, quem nega Cristo. Amém? É assim e está aqui e acabou. De cuja vinda tendes ouvido falar, o qual agora já está no mundo. Então existe uma potestade sobre o mundo que nega o Mashiach. Aí vamos lá. Atenção por uma figura individual do anticristo. Concentra-se no segundo capítulo de Tessalonicenses. Apesar do termo anticristo nunca ser usado nessa passagem. Quanto à vinda do Senhor Yeshua e nossa reunião com ele, nós vos rogamos, irmãos, que não vos moveis facilmente do vosso modo de pensar, nem tampouco perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque o dia não chegará sem que antes venha a primeira apostasia, é o rompimento da verdadeira fé genuína, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se sendo como Deus. Por isso o mistério da iniquidade já opera, somente até que seja removido aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem Yeshua HaMashiach, o Senhor Yeshua, matará com o sopro de sua boca, a destruirá com a manifestação de sua vinda. A vinda do ímpio é segundo a operação de Satã, com todo poder e sinais e prodígios mentirosos, e toda sedução da justiça para aqueles que não receberam o amor da verdade a fim de serem salvos. Tá? A palavra anticristo em grego, anticristos, ela é usada nas epístolas de João, tá? Falsos cristos, pseudo-cristos, significa falsos messias. É usada por Yeshua nos evangelhos. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo aqui, eis o ali, não acrediteis, porque não se há, porque se há de levantar falsos cristos e falsos profetas, e mostrarão sinais e milagres que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Mateus 24, 23 e 24. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo, ou ele cá, acolá, não acrediteis. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas e farão milagres prodígios para enganar os eleitos, se possível fora. Marcos 13, 21 ao 22. Então, Cristo fala sobre o anticristo que se opõe ao Cristo ou tenta ocupar o lugar do verdadeiro.
Então o que a gente pode falar sobre o anticristo, sobre a oposição ao reino de Deus? Como Satanás ele é sempre astuto, ele vai levantar um pseudo-cristo para tentar ocupar o verdadeiro Messias. Isso aí você já dá para ver a diferença, e você já consegue imaginar quem é esse anticristo já de início. Alguns já se levantaram. Então, a partir do momento que existe o Cristo bíblico, que é aquele que nasceu em Belém de Judeia, Yeshua HaMashiach, e tantos anos se passam e se levanta um outro que é adorado no domingo, que é adorado como Deus. Deu para ver? Pegou? Então o anticristo, além de ir contra o Cristo, quer ocupar o lugar do verdadeiro Cristo. Então nós temos que ter muito cuidado para que Cristo nós acreditamos. O pseudo-Cristo ou o Cristo verdadeiro. Como diferenciar? Pela Bíblia. O Cristo nunca foi adorado como Deus. Ele foi reverenciado como rei, como mestre. O Cristo nunca falou no domingo como seu dia, mas disse que era Senhor do sábado. Fica evidente que o Cristo ensina o Shema Israel. Marcos 12, 29. Aí vem os padres, os bispos ensinam a Trindade. Então você começa a ver um paralelo de um Cristo genuíno, verdadeiro, para um falso, que criado pela perspectiva e mente humana. E o Cristo verdadeiro, que é o que está nas Escrituras, porque foi abandonado ali. E o fato é, alguns grupos dizem servir a Cristo, mas nós temos que perguntar qual Cristo ele serve. Que Cristo ele está anunciando? Porque se existe um das Escrituras e um pseudo que está sendo falado, nós temos que ter muito cuidado, porque senão nós estamos inseridos no meio do anticristo. Então você tem que ir para a palavra de Deus. Porque se existe um Cristo com roupa romana, esse não é o meu. Cabelo comprido, olhos azuis, esse não é o meu. Adorado como Trindade, cultuado no domingo, lembrado no dia do sol, esse não é o meu. O meu é o que está na palavra. Que adorava o único Deus. Yeshua HaMashiach. Por isso que eu quero separar as coisas aqui. Temos que ter muito cuidado. Em que Cristo nós depositamos nossa confiança? No pseudo-Cristo que o homem está tentando colocar no lugar do verdadeiro Cristo. E aí você observa que Pedro, em uma fração de segundo, dá um colapso nele de fé, na fé dele. E agora ele está se opondo. Agora imagine lugares que está se opondo diretamente contra a palavra. Então o anticristo vai contra a palavra. O anticristo se opõe à palavra. O anticristo se opõe ao verdadeiro Cristo. O anticristo tá pela inspiração do Satanás. Então ele se levanta contra tudo que é Deus. Se levanta contra o ungido de Deus. Se levanta contra a palavra de Deus. E para nós sairmos da furada, só pela palavra. Sem lero-lero, sem falácia. Palavra. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Marcos 12, 29. Descarta a Trindade. Isso não existe. Não está na Bíblia. Descarta o domingo. Não está na Bíblia. Está primeiro dia da semana, que não é domingo. Não, não. Primeiro dia da semana não tem nada a ver com o domingo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque tem reuniões que é para Deus, mas tem reuniões que é para o diabo. Eu coloquei aqui, vou colocar na tela aqui para vocês verem. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Porque senão a gente pode estar jogando o time errado, hein? Aí, ó. Tá vendo aí, filhos? Aí, ó. Hein? Como é que fica isso aí, irmão?
Como é que fica isso aí? Deixa eu... Aqui. Ó, opa. Aqui. Aí. Aí eu vou botar o aqui, ó. Opa, opa. Aqui. Aqui. Aí, ó. Tô pequenininho aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Como é que faz? Beit HaKnesset. Beit HaKnesset La Satan. E aí, meu amigo? Como é que faz agora? Como é que faz, povo? Reunião para Satanás. Sinagogue tou Satana. Grego. Reunião para o diabo. O que é uma reunião para o diabo, Felipe? Da oposição ao reino de Deus. Deu para vocês identificarem. Opa, voltei eu aqui. Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado. Qual é a reunião que nós estamos aqui trabalhando? Você é a oposição? Oposição ao reino de Deus é o que vai contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a direção que Deus dá ao homem. Existem anticristos no mundo, muitos. Especialmente aqueles que estão aprovando leis contra Deus. Contra os princípios de Deus. Tá cheio de anticristo por aí, irmão. O problema é quando eu acredito no pseudo de Cristo achando que é o Cristo. E aí o negócio desanda. Porque aí complica, porque minha salvação fica à deriva. É ou não é? Você tem que ter cuidado com isso. Tá bom? Então a reunião que você está reunindo é para Deus? Como é que eu faço? Bíblia, filhinho. Bíblia, filhinho. Filtro. Bota tudo num filtro de barro e deixa filtrar. Até sair água pura. A água não pode estar contaminada. Pega tudo que você sabe de Bíblia, tudo, coloca naquele filtro. De barro, se possível for. Com aquela vela, um carvão ativado. Sabe? Com tudo que tem direito. E deixa filtrar. Aí embaixo vai sair água pura, que é a palavra. Deu? Pra entender a linguagem figurada? Tudo passa no filtro. E o que é o filtro? É a palavra, é a verdade. Compara essa doutrina com a verdade bíblica. É aqui a questão. Domingo eu disse, Senhor... Não, porque não tem. Você vê o domingo em toda a Bíblia. Então é fácil você jogar fora esse domingo aí. Descarta isso, meu filho. Isso não é para Deus, não. Isso é para o sol. Lembrança a Nimrod. Nada mais do que isso. Sol invicto. O sol é cultuado há 3.000 e poucos anos. Só muda de face. Então temos que ter muito cuidado com as nossas reuniões. Nossas reuniões têm que estar pautadas na palavra. Mas como que surge a oposição, Felipe? E é aqui que nós temos que... já falei do que é oposição. Ficou claro. Agora, por que surge a oposição? A oposição surge a partir do momento da falta de... A pessoa está insatisfeita com aquele governo. Ela está insatisfeita com aquela lei. Ela está insatisfeita com aquele modo, com aquela forma de vida.
com aquelas regras, com aquela postura, com aquela direção. Ele não está satisfeito, ele não está feliz, ele não está alegre. Por isso, aquilo não é prazer para ele não quer aquilo, ele não quer viver debaixo daquilo, então ele se opõe. E se opõe para quê? A oposição é para trazer um novo modo de vida, de regra, de pensamento, de instrução, que se encaixe às minhas vontades e o que eu quero viver. Então, é muito perigoso isso aqui, porque o ser humano ele tem desejos, vontades, anseios. E nós temos que ter cuidado com uma oposição que surge na natureza humana. Porque senão, daqui a pouco, por que surge igrejas e mais igrejas, regras e mais regras? Surge de indivíduos que muitas das vezes não estão contentes, de alguma maneira insatisfeito com o modo de culto, de situação, de doutrina que ali se vive naquela igreja. Então ele quer diferente, ele quer fazer algo mais light. Ele não quer o caminho tanto estreito, ele quer meio estreito. Aí começa a surgir várias ideias novas a partir do momento que aquele estreito não me agrada, então eu quero trazer algo que seja mais acessível, entende? Existe o original, existe o acessível. Deu pra entender ou não? O similar. É simples, é fácil de mostrar. Você pega um carregador original e um similar. O original é caro, mas é original. O similar é mais barato, mas não é original. As pessoas... O diabo, ele não tem contentamento com a lei de Deus. Não quis viver debaixo da lei de Deus. Não quis seguir as direções de Deus. Quis se rebelar e criar suas próprias leis. Esse é o papel do opositor. Esse é o papel daquele que se opõe. O que ama a Deus, mesmo sendo difícil, ele aceita, ele adere e ele ama. O diabo, insatisfeito com as ordens de Deus, as leis de Deus, decretos de Deus e a vida que Deus quer para o homem, ele se opõe para criar um reino paralelo. E esse reino paralelo ele quer embutir na criação para que a criatura abandone o Criador para seguir ele. Então é tipo, o caminho é estreito, difícil, e o diabo está propondo um fácil aqui do lado. Olha, tá vendo que é o caminho largo? Essa proposta de facilidade, aqui olha, é a concorrência. Aqui é mais barato, mas não tem qualidade. Aqui é mais barato, mas tá podre. Aqui é mais barato, ó. Aqui eu tenho aqui um tipo assim, mas não presta para nada. Então é aqui que tá a questão. Nós temos que seguir o autêntico, o verdadeiro, o original. Água pura, meu filho. Não importa se é lapada, cajadada, madeirada. Você tá entendendo? Então o diabo ele se opõe contra a vontade de Deus. Então o diabo está por detrás das oposições a Deus. Ele está por detrás de Nimrod. Sim. Ele está por detrás de imperadores. Ele está por detrás de governos. Tudo que é oposição a Deus. Só que o reino de Deus, a lei de Deus vai prevalecer. Não tem capeta para mudar isso. Então é uma questão, é simples de entender. Quem joga no time de Deus é vencedor. Agora, quem tá jogando no time do diabo achando que pode vencer é insano. Bitolor. Porque o diabo não vai vencer. Nunca vai vencer. Ele já está derrotado. Ele só, na rebeldia dele, ele quer levar um bocado com ele. E ele está por detrás dos reinos. Está por detrás daqueles para se opor. Então tem que ter muito cuidado. Porque
a sinagoga de Satanás, ela tem recepção. Ela é carismática. Você sabia disso? É. Tem recepção, é carismática, é acolhedora. E a reunião, aparentemente, parece ser boa. Mas alguma coisa começa a incomodar o indivíduo ali. E diz, alguma coisa tá errada aqui. Não. Isso aqui não pode ser de Deus, falando o que você está falando. Deus não pode estar aqui agindo como está se agindo. Deus não pode estar nesse lugar vivendo como estamos vivendo. E aí quando a ficha cai, e o indivíduo ele descobre que ele foi enganado. E quando ele se olha no espelho, que cai a máscara, e Deus mostra, olha aqui, ó. Tu tava se opondo a mim, e não a favor. Você tava jogando no time contra. E aí você para pra perceber, peraí, eu tava contra Deus e não a favor dele. E é aqui que você tem que tomar cuidado. Como que eu resolvo esse problema? Fácil, não tem dificuldade. Palavra de Deus, aplicação na vida. Você acaba com qualquer Babilônia, filho. Qualquer botequim de Satanás. É só você aplicar a palavra de Deus. Começa a aplicar a palavra de Deus, você desfaz doutrinas falsas. Você quer caçar o diabo? Caçar fantasma? É simples. Bíblia na mão, meu filho. Oração, jejum. A capetada vai sair. A oposição vai cair. Mas com a palavra de Deus, como que eu falo com segurança que a Trindade é um engodo? É um engano? Deuteronômio 6:4, Marcos 12:29, eu durmo tranquilo. Como que eu me oponho ao domingo como dia do sol invicto? Simples. Na Torá, nos evangelhos, Yeshua, Senhor do sábado. É fácil. Eu posso desmascarar o inferno? Fácil. Mas quando cai a ficha, que eu digo que é quando Saulo de Tarso cai do cavalo, quando uma luz aparece para ele, que ele está perseguindo a comunidade, ele está indo para Damasco, com cartas para perseguir os irmãos de Damasco, a luz vem, ele cai por terra e aparece Yeshua em voz hebraica e diz: Shaul, Shaul, por que tu me persegues? E ali as escamas vão cair. E aí Paulo vai conseguir enxergar. Aí Paulo vai olhar no espelho e ele vai dizer: eu era um anticristo. Eu era um inimigo da cruz. Eu era um opositor às coisas de Deus. Eu estava enganado, mas agora eu tô vendo. Baruch Hashem por isso. E aí ele começa a jogar do time a favor. Agora, e aqui que tá a questão. Essa névoa só sai se Deus tirar. Você vai falar 500 mil vezes com a pessoa e você parece estar falando em grego. Por isso que vai ter gente que vai dizer: não entendo nada que você fala, meu filho, eu lamento. Foi o que eu falei com uma pessoa hoje. Porque tem senhorinhas aqui que me entendem. Que não são bacharel em teologia, não são graduadas, são pessoas simples, que entendem o que eu tô falando. Mas por quê? Porque Deus iluminou. Porque tá enxergando. Porque Deus tirou as escamas. É igual o Saulo de Tarso. Deus arrancou o véu. Deu pra entender? Por isso que muita gente não vai entender coisa com coisa que eu falo aqui. Parece que eu tô falando em código, mas é assim mesmo. Porque não é pra todos. Não, não. Então, o ponto da minha obrigação é pregar. Viver a palavra e Deus faz a obra. Tá bom? Vamos desmascarar o reino das trevas. Pregando a palavra, exortando, corrigindo. Pé de galinha não mata pinto, não. Prega a palavra do jeito que tem que ser pregado, gostando ou não gostando, deixando de gostar, não interessa. Prega. Educação não tem nada a ver com exortação. Eu sou educado exortando. Eu sou muito educado, até por sinal. O problema é que tem algumas pessoas que não gostam da palavra de Deus. Tem uns aí que ficam me importunando
São perseguidores. Que eles ficam aqui me assistindo para dar dislike, para ficar falando que eu sou crítico. Eu jogo no time certo, meu filho. Eu não faço o papel do diabo, eu não sou satanista. Eu estou do lado do reino de Deus. O reino de Deus fala do pecado, fala de santidade, fala da verdade, orienta, exorta, corrige, isso é o lado de Deus. Agora, se tem aí servos do diabo que quer fazer a vontade do diabo, o problema é deles. Gosta de lero-lero, gosta de fantasia, de fábula. E Yeshua disse o seguinte: quem é santo, santifique-se ainda, quem é puro, purifique-se ainda, mas quem tá na lama se lameia. Eu tô aqui para fazer o que Cristo determinou. E você também deveria fazer o mesmo. Educação não tem nada a ver com exortação. Se exorta com educação. Porque agora tem uma desculpa, uma tática, um argumento. Você não pode mais falar do pecado porque as pessoas são sensíveis. As pessoas são sensíveis à palavra de Deus. E agora Deus não pode dizer pra ela que ela tem que largar o pecado, não. Deus não pode dizer pra ela que ela tá em adultério, que mentiroso não vai entrar no reino de Deus, que idólatra não vai entrar no reino de Deus, porque ela não tá preparada para ouvir isso. Vai estar preparada quando? Você acha que pegar a pessoa, enfurnar dentro de 4 paredes vai salvar ela? Irmãos, eu saí da igreja evangélica, conheci a igreja evangélica desde criança. Você acha que pegar um indivíduo e colocar dentro de 4 paredes salva ele? Salva coisa nenhuma. Porque o que salva o indivíduo é a palavra de Deus. Não é o tempo que ele frequenta. Não é fazer parte de uma membresia. Isso é religião. O que salva o pecador é a palavra de Deus, fazendo efeito na vida dele. Então não adianta, você pode tentar converter e criar... Eu vou criar uma tática. Qual é a tática, pregador? Não, eu vou chamar os jovens pro culto de adoração, vou chamar um cantor aí, vou pagar 2 contos pro cantor, ele vai lá cantar, vai encher a igreja, aí eles têm a chance de ouvir a palavra de Deus. Como se Deus não fosse suficiente para salvar o indivíduo. Como se Deus não fosse capaz de tirar o camarada da lama. Precisa da ajudinha, do bonitão, para chegar lá e fazer aquele aparato lá. Ah, para com isso, gente. Isso não é coisa de Deus, não, irmãos. O camarada quer ajudar Deus. Tá querendo dizer que Deus é incapaz de salvar, rapaz? Deus salva a pessoa. O cara pode estar lá no satanismo, Deus arranca. Se ele decidiu, arranca ele de lá, ele arranca e acabou. Vai tirar o camarada de lá, vai tirar da prostituição, vai tirar do tráfico, vai tirar da onde Deus quiser, porque Deus é suficiente. Deus arranca ele de lá e ponto final. Não é o teu jeito de falar, não é essa modinha que você tá empurrando pra dentro do templo que vai salvar ninguém, não. Você tá condenando as pessoas. Paulo disse pra Timóteo, prega essas coisas, se aplicas a ela, e tu vai salvar tanto a ti, tanto os que te ouvem. É a palavra. E tem que ser dada do jeito que tá escrito. Eu sou a favor da palavra, ó, 100% arábico. Sabe o que é um café arábico? Aquele puro, sem mistura nenhuma. Eu sou a favor assim, entrega a palavra do jeito que ela tá, bruta. Entendeu? Porque não é Felipe que faz a obra. É Deus, é o Eterno que vai fazer a sua obra. É o Eterno que vai salvar as pessoas. Yeshua disse, quando ele prega em Cafarnaum, Betsaida e Corazim, ai de vós, ai de vós, ai de vós, maior rigor haverá para vocês do que para Sodoma. Lá embaixo ele diz, bendito és tu, ó Pai, que revelaste essas coisas aos pequeninos. Porque Deus é que tira a venda dos olhos. Paulo, Deus tirou a venda dos olhos dele, porque ele foi chamado, mas não tirou de Caifás e de um monte de outros. Mas Paulo ficou teimoso toda a vida? Ficou teimoso até a hora que Deus quis. Deu para entender agora ou não o que é o evangelho? Ficou teimoso até o dia que Deus quis. Agora eu vou pegar esse camarada e vou fazer dele um vaso meu. Ponto, pegou e ponto final.
Não tem conversa não, parou ele no meio do caminho, agora você é meu e acabou a conversa. Isso é suficiência de Deus. Ele é totalmente suficiente, por isso que a palavra Shaddai pode significar todo-poderoso, mas suficiente. Deus faz aquilo que apraz sua vontade. Ele quer resgatar o índio, ele vai lá e tira o índio de lá, ora. É a palavra de Deus que faz, é o poder de Deus que faz, é a vontade de Deus que faz. Então a salvação não é para todo mundo, não. É para quem tá no caminho estreito, para quem Deus coloca. Porque se Deus quisesse tirar fulano de lá, ele tirava. Se Deus quisesse tirar Beltrano, Deus tira. Deus faz o que ele quiser, irmãos. Mas aí chegam os bonitões teológicos dos últimos dias. Os bambanzinhos. Não, agora eu vou fazer um método para atrair os jovens. Porque essa palavra que o Felipe Cunha prega é muito forte para os jovens. Os jovens não estão muito acostumados. Vai caçar o que fazer, meu filho. Aonde que a palavra de Deus não tem poder para salvar, não salva e você precisa melhorar o evangelho? Você tá achando que você é quem, rapaz? Você tá achando que é um homem que salva, que é a teologia que salva, que falar bonito salva, que é o linguajar que salva, que é a homilética que salva, rapaz? É o poder de Deus que salva. É a vontade de Deus. Paulo diz, o operar e o agir está na competência de Deus. Por isso eu digo, Senhor, me salve, me ajude a exercer, a cumprir, a fazer, a realizar, opera, abre portas, direciona, me dá sabedoria, me diz o que ler, me dá a palavra de hoje, me direciona, coloca a palavra na minha boca. E eu vou falar segundo o que Deus quer. E quem Deus quiser abrir os olhos, vai abrir. E quem Deus não abriu, não abriu. E vamos embora, vamos seguir o caminho, ué. Agora, nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Uma época... Ai, aleluia. Eu tô vendo... Algumas coisas me incomodavam na igreja. Eu ficava vendo certas coisas... Quando Deus ilumina seus olhos para enxergar, você começa a ver certas coisas que não faz sentido. Vamos se reunir para fazer evangelismo, pessoal? Vamos fazer. E aí, o que aconteceu? Tinha que levar a palavra, vamos marcar um domingo para gente sair e tal, de porta em porta. Qual era a abordagem do pregador? Do evangelista. Era chegar lá. Fulano, tudo bem? Aí você vai imaginar, o que Exu ensinou? Ir de pregar o evangelho. Então você abordou uma pessoa, abordou o João na rua. João, tem uma palavra para você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. E entra explicando. Que Adão pecou, deu legalidade ao diabo, o homem caiu, a morte entrou no mundo. E vai explicando. Explica, diz que Cristo veio salvar, agora você tem que aderir o caminho, senão você vai pro inferno ou tu vai pro céu. E chega e conclui assim. Resumindo. É isso que um pregador faz. Mas o que a igreja estava fazendo, onde eu estava, era diferente. Aborda o indivíduo e diz, vamos no culto da vitória domingo. Vamos no nosso culto. Vamos lá no nosso culto. No domingo vai ter um pregador. Vai ser só vitória, varão. É uma mensagem. Você que está desempregado, você que quer casamento, você que quer ser empresário, você que está com filho nas drogas, você que precisa de dinheiro, você que precisa de marido, você que precisa de casa, você que precisa de um cachorrinho, você que quer ter um papagaio, sei lá, mas o quê? Vamos no domingo, que tem a campanha das portas escancaradas abertas. Aí o indivíduo ouviu aquela palavra, todo aquele chamarisco, toda aquela oportunidade, né? Parece até um bolão. O camarada vai lá na reunião para receber todas essas possibilidades. Porque eu posso conseguir o marido que eu quero, a mulher que eu quero. O carro que eu não tenho, o apartamento que eu tanto desejo.
Eu quero resgatar meu casamento. Eu quero que meu filho volte pra casa. Eu quero ter o cachorrinho do meu sonho. Um Yorkshire, um Kitsu, um pastor alemão, um Border Collie. Mas eu quero ter aquela motona de 50 mil reais. Eu quero ser prefeito na próxima eleição. Eu quero ser deputado. Então eu vou sentar lá e vou conquistar. Olha só, hein? Que evangelista. Você levou o camarada pra um bolão Mega Sena. O que foi isso aí? Mas acontece. O camarada vai no culto, não é pra Deus, não. Pra ouvir Deus falar, que ele vai pro inferno se ele não se arrepender, que ele tem que se arrepender, que ele tem que largar o pecado, que ele tem que mudar de vida, que ele tem que... Não. Ele foi convidado pra ir receber alguma coisa. Sabe? É caça-níquel. É tipo assim, coloca a fichinha, vamos ver o que vai dar. É isso aí que a gente tem visto. Só que reino de Deus não é isso não, meu filho. Você vai sentar lá, você quer entrar no templo, na casa do João, no Felipe, ou aqui no YouTube, você vai ouvir palavra. Tu é um pecador que precisa se arrepender. Se não se arrepender, já tem destino certo. Isso é o evangelho. Não quer dizer que Deus não cura. Claro que cura. Não quer dizer que Deus não restaura casamento. Deus restaura casamento. Só que a proposta do evangelho não é realizar a tua vida não, rapaz. O evangelho não é para te satisfazer como homem, ou como mulher, ou como cidadão, não. O evangelho é para te esclarecer que existe o lago de fogo que arde. E Deus não quer te lançar lá. Ele não quer lançar você, tua casa lá dentro. E ele quer salvar você. Essa é a proposta do evangelho. Pode ser que ele te cure. Pode ser que ele te dê um emprego, que eu sei o Deus que eu sirvo faz milagre. Ele abre porta onde não tem parede, ele faz coisa extraordinária, mas segundo sua vontade. Se ele quiser me abençoar, ele vai me abençoar. Eu tô para uns 8 anos orando para Deus me dar um carro, que eu vendi o meu, e até hoje nada. E ele disse que ia me dar. Mas não veio, e se não vim? Não veio, ué. Eu tenho 2 pernas e vou subir voando. Não é isso que diz a Bíblia? Agora, eu não vou ficar frustrado com nada. O importante é minha coroa que tá lá, sendo preparada e nos livros registrado que eu tô fazendo aqui embaixo. Sabe, tua igreja não deveria ser um lugar para conquista, vitória. A maior vitória do homem é se reconectar com o seu Deus. A maior vitória do homem é ter seu nome no livro da vida. O resto são coisas que Deus pode te proporcionar segundo sua vontade. Porque vai ter irmãos na África que nunca vai saber o que é uma carne de cordeiro. Porque não vai ter a chance que você tem de ir no mercado e comprar o que você quer. Vai ter irmãos na China que não podem cultuar Deus e nunca vão saber o que é liberdade de culto. E você tem. Mas tem coisas que Deus vai dar para o João, que é viver até 100 anos, mas que não deu para Pedro, que não deu para Tiago, que não deu para Timóteo. Tudo é segundo a vontade do Deus poderoso. E nós temos que entender que se Deus quiser que eu seja um mártir, eu vou ser um mártir, não tem pra onde correr. Agora, se Deus quiser que eu viva 90 anos cheio de saúde, eu vou viver. Se Ele quiser que eu coma uva todo dia, eu vou comer. Se Ele quiser me dar prosperidade, Ele vai me dar, mas eu vivo pra Ele. Então, o reino de Deus não é para te satisfazer. As pessoas acham que o reino de Deus é um negócio. Que ir para a igreja é para vencer, arranjar casa, conquistar... Irmãos, com isso, eu não estou dizendo que Deus não faz. É claro que faz, eu posso testemunhar. Eu já testemunhei aqui coisas que Deus fez. Agora, qual é o centro da mensagem da Bessorá? Qual é o centro da vontade? Yeshua disse, não acumuleis tesouro na terra. Então, quem ensina que é para acumular é anticristo. Irmãos, eu não tô aqui para agradar ninguém, não. Eu tô a fim de falar a verdade. Minha língua tá coçando para desmascarar falso profeta. Eu não tenho mais tempo, nem você. Eu tô arretado para, sim, denunciar as obras infrutíferas das trevas. Eu quero ler a Bíblia e empurrar na cara do diabo a verdade.
Nós fomos chamados para denunciar o pecado. Eu não tô nem aí para isso. Tá escrito, eu tô falando. Tá na palavra, eu tô dizendo. E Yeshua disse para não acumular, então não acumula. Tá lá escrito. Agora, se tem algum pregador ensinando o contrário, ele é mentiroso, com todas as letras. Mentiroso, opositor, sinagoga de Satanás, é o que está na Bíblia. E não venha dizer que eu pego pesado. Eu tô lendo o que está na palavra. E aí eu paro para perceber. A Bíblia é o livro mais vendido. É o livro mais vendido. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma Bíblia. Se o povo lesse igual eles carregam, o mundo seria melhor. Seria melhor. Então aqui está a verdade. Amém? Eu já falei demais, eu paro por aqui. Amém? Hoje eu... irmãos, liga aqui o motor e vai embora, né? Aí o Eterno vai dando versículo, liga, já foi, né? Se deixar eu fico umas 2 horas aqui falando da palavra. Aleluia. Então cuidado aí com as reuniões anti-Deus, hein? Aí, o que é ser anti-Deus? Recapitulando, é ir contra o que está escrito, é ir contra a vontade, é se opor. Tá na Bíblia uma coisa, o indivíduo faz outra. Pegou, né? Fica fácil desmascarar o diabo. Fica fácil. Só você ler a palavra. Aqui, ó. Na cara do diabo, aqui, ó. Não ajunteis tesouro na terra. Pra trás de mim, Satanás. Fala na cara. Pra trás de mim, diabo. Yeshua, o que me fascina no Mashiach, sabe, é a sinceridade. Ele fala na lata. Ele não manda recado, não. Ah, Pedro é meu amigo. Eu vou tentar dar uma facilitada aqui, ó. Ô, Pedro, não fala assim, Pedro. Não é desta forma que você tem que falar comigo. Imagine o politicamente correto falando para agradar. Pedro, eu vou te ensinar. Tem os emocionais por aí. Não, tudo é pelo amor, Felipe. Como se eu não amasse ninguém. Aí eles ficam aqui me azucrinando como se eu não amasse as pessoas. O que é amor, rapaz? As pessoas acham que eu caí aqui de paraquedas e que eu não sei o que é amor. Amor é o que eu tô fazendo aqui, rapaz. Doando meu dia pras pessoas, doando tempo, doando saúde. Isso não é amor, não? Acolhendo pessoas, orando por pessoas, ajudando pessoas. Isso não é amor, não? Aí o camarada chega e fala, não, tem que se pregar com amor. O que é pregar por amor? Eu não aprendi isso, não. O que significa pregar com amor? Me diz aí que eu não sei. O meu professor é Yeshua, então eu tô falando do jeito que ele fala. Ele mandou imitar ele, eu tô imitando ele, olha. Eu já ouvi muito isso quando eu estava na igreja. Felipe, é pelo amor. É pelo amor. Tem que se falar com amor. Com amor. Até hoje eu estou tentando no dicionário encontrar o que é esse falar com amor. Eu tô até hoje. O que é isso que essa pessoa tá querendo me ensinar, hein? Pregar com amor. Pregar com amor. Eu tô pregando com amor. Mas, na verdade, não é isso que a pessoa quis dizer. Não é isso que a pessoa quis me dizer. Sabe qual é da verdade? A pessoa quis dizer assim, Felipe, fala menos a verdade. É isso que elas querem falar pra mim. Elas querem que eu diminua o tom da verdade. Porque isso incomoda o inferno, incomoda falso profeta, pessoas com desejos escusos, pessoas que não amam a verdade, pessoas que estão aí para usar o evangelho. Quando vê alguém que fala a verdade, aí quer parar a pessoa. Irmãos, vou falar para vocês o seguinte, quando o camarada vem falando para mim assim, irmão Felipe, a mensagem é com amor. Eu já fico olhando de rabo de olho para ele. Assim, com amor? O que é amor? Amor. A mensagem com amor. Com amor. O que é amor, rapaz? Me explica aí. Ou você quer que eu diminua o tom da verdade? A potência, não tem a potência? Diminui aí, Felipe. Você tá falando muita verdade. Falando muita verdade. Diminui a potência. É isso que as pessoas de fato querem falar, mas não tem coragem.
Essa é a diferença. Não tem coragem de chegar pra mim e falar: você tá falando muita verdade, essa verdade me incomoda, não aceito essa verdade me perturba, eu tô cansado de ouvir essas verdades. Aí eles usam outro termo falacioso, que não é sincero, pra chegar e dizer: tem que falar com amor. Você quer diminuir a tonalidade da verdade, a potência da verdade. E esse é o problema de algumas pessoas que não imita Cristo, quer imitar guru, quer imitar pessoas que não tem nada a ver com a Bíblia, quer imitar professores que aprenderam com ideias humanas. Esse é o problema. Aí Pedro foi, pisou na bola, Cristo olhou na cara dele e disse: para trás de mim, Satanás. Tu não trabalha para Deus, não. Seus desígnios é pro homem. O teu amigo chega na tua cara e diz: para trás de mim, Satã. Você está se opondo à vontade de Deus, aos desígnios de Deus. Cristo não fez cerimônia. Cristo não usou palavras bonitinhas. E ele não usou uma outra forma de falar. Ele foi taxativo na lata. Sabe, se alguns de nós tentariam usar um outro termo. Pedro, você está equivocado. Teu argumento está errado. Cristo não. Para trás de mim, Satanás. E o que me encanta no Cristo é a sinceridade, espontâneo, direto, objetivo, sem fazer média. Não faz média com ninguém. Tiver que falar na cara da mãe dele: você tá todo errado, ele fala. Ele tiver que falar com o irmão dele: rapaz, você tá em pecado, vai se converter primeiro, ele vai falar. Ele não vai fazer média com ninguém. Não tem rabino, não tem sacerdote, não tem fariseu, não tem líder de nada. Verdade é verdade. Ele fala autenticamente e Pedro não fica com raiva. Você vê Pedro com raiva dele? Não. Um homem não pode ter raiva da verdade. Você não pode ficar de chilique com a verdade. Você não pode chegar e ficar chateadinho porque está ouvindo a verdade. Você deveria ajoelhar e agradecer ao Kadosh Baruch Hu. Senhor, obrigado por me chamar a atenção. O Senhor está chamando a atenção porque eu preciso ser consertado. O vaso está na mão do oleiro, rapaz. O oleiro é ele vai amassar, tiver que quebrar de novo, pisar ele todinho, vai pisar no barro e vai fazer de novo. Amém? É assim, tá bom? Palavra. Um grande abraço a todos vocês, fiquem na paz em nome de Yeshua HaMashiach. Pesquise, ore, você chega lá. Tá? Ore com seriedade e com verdade. Boa noite a todos, Laila Tov. Um abraço a Ivete Nogueira. Não posso deixar de mandar um abraço para minha querida Ivete Nogueira. Tá bom? Para todos vocês aí que tá aí, tá bom? Um Óscar Santo, um abraço fraternal. E se o Eterno permitir, amanhã estamos aqui. Shalom Lekulam.